Quem quer ouvir a palavra de Deus? Quem quer ouvir muito a palavra de Deus? Glória a Deus. Eu falo que a palavra do Senhor e a força da palavra do Senhor é que nos motiva na nossa vida. A gente tem necessidades, nós temos questões, mas a palavra do Senhor ela vai ao encontro não somente da nossa necessidade, mas daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. Nós vamos falar sobre as decisões da vida. E tem uma decisão que ela é ímpar, é uma decisão que muda a história. A decisão que faz com que todas as coisas na sua vida que estão indo numa direção, a partir do momento que você toma essa decisão, você vai ver que a sua vida ela vai mudar, né? 360 graus, 180 graus, ela vai para outra direção. Então, eu queria que você prestasse atenção que nós vamos ler Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. É uma história conhecida, é uma história que com certeza você já ouviu antes. É a cura de 10 leprosos. Por quê, gente? Porque é importante a gente prestar atenção nessa história, porque, querendo ou não, a forma que às vezes, que nós aproximamos de Deus, a motivação que nós temos eu não quero que você levante a mão, mas às vezes é uma solução que nós precisamos na nossa vida. Alguma coisa na nossa vida não está bem, alguma situação que precisa de um toque de Deus, não tem nada de errado com isso, mas geralmente essa é a aproximação das pessoas para que tenham um encontro com Deus. Depois, ficando um pouco mais maduro na caminhada, as pessoas entendem que eles são pecadores e precisam dessa graça transformadora. As pessoas começam a buscar de fato que eles precisam de ser salvos, porque em si mesmo não há nada de bom em nós. E o Senhor vem e nos cura, o Senhor nos salva, o Senhor nos restaura. Mas chega um ponto na nossa caminhada que nós precisamos não buscar Deus pelas coisas que Ele faz por nós, mas nós precisamos buscar Deus por aquilo que Ele é. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Glória a Deus, igreja. Ele está aí do seu lado. Jesus é uma pessoa. Eu tenho certeza que você já teve esse contato com Deus. Talvez você não percebeu Ele. Mas ele anda, a palavra do Senhor que fala que Ele anda no nosso meio. Então nós temos que ter a consciência que Deus é um Deus presente, é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Talvez você não vai vê-lo de forma palpável, mas Ele testifica no nosso coração. Então preste atenção, porque esse é um texto muito interessante da palavra de Deus. Ele fala muito ao meu coração e eu creio que vai falar no seu. A palavra do Senhor começa assim, depois nós vamos orar. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram o que, igreja? Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando o que, igreja? Dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Ele disse-lhe, levanta-te, porque ele estava no chão, estava com o rosto em terra. Vai,
a tua fé te curou. Igreja? Amém, igreja? Não. A tua fé te salvou. Feche teus olhos, Pai amado, eu agradeço ao Senhor pela tua santa palavra. É na força dessa tua palavra que nós mantemos a nossa fé, Senhor. É na força da tua palavra que nós avançamos na nossa vida. Nada podemos e nada somos sem a direção do teu Espírito. Por isso eu te peço que seja mais que um discurso, que seja mais do que um tempo aqui estudando a tua palavra, que seja a tua própria voz testificando no espírito do ser humano, Pai. Nós precisamos que o Senhor testifique ao nosso espírito e nós colocamos todo o nosso ser na tua presença nessa noite, pedindo que o Senhor possa falar conosco, esses que estão aqui presentes, mas aqueles que nos ouvem pela internet, que a poderosa voz de Deus alcance os corações e que nós possamos saber que nós, Senhor, somos completamente dependentes da graça de Deus. Nós oramos já agradecidos a Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu digo que tem algumas fases na nossa vida. Tem a fase que nós somos meninos. A palavra do Senhor diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então tem um tempo na nossa vida que nós pensamos de determinada forma, mas Deus não quer que nós nos tornemos e fiquemos eternamente meninos, crianças na fé. Ele quer que nós nos tornemos jovens e posteriormente nós nos tornemos maduros na fé. E eu digo que o começo da caminhada cristã, sempre a gente pode ver e embasa a nossa vida nisso, ou uma necessidade, às vezes é o marido que saiu de casa, às vezes é uma enfermidade que começa a rondar, às vezes é uma questão relacional dentro da casa, às vezes é um filho que não quer andar com Deus, às vezes é uma discussão, uma falta de paz, e são vários os motivos. Às vezes a questão financeira, que a gente não sabe como vai pagar as contas, mas isso mexe com o ser humano, e o ser humano chega a um ponto da vida dele que ele fala assim: eu não consigo resolver essa questão sem Deus na minha vida. Eu preciso de Deus e eu vou clamar ao Senhor. E isso, de uma certa forma, nos ajuda, nos faz aproximar de Deus. Não tem nada de errado com isso, não é pecado. É muito melhor você buscar a Deus do que buscar outras coisas. Importante isso. Mas o decorrer da caminhada com Deus, nós entendemos que nós somos seres e quando mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos a santidade do Deus que nós servimos e nós nos deparamos com a nossa própria debilidade. Nós vemos que nós somos carentes, necessitados dessa graça, desse amor, desse Deus poderoso na nossa vida. Isso nos faz correr e clamar para que o favor de Deus venha nos alcançar em todos os aspectos da nossa vida. Quando nós começamos a pensar dessa forma, já somos jovens, vamos dizer assim. Mas chega um ponto que nós devemos nos tornar maduros na fé. E o maduro na fé, ele anda com Deus não embasado somente nas coisas que ele pode alcançar do Senhor, mas principalmente naquilo que Deus é. Nós nos apaixonamos por Ele, nós colocamos nossos olhos nele, nós fazemos a nossa vida é direcionada por Ele. E isso mostra a pessoa o nível de maturidade que ela tem ou não no Senhor. Então, quando nós nos deparamos com essa história aqui, é muito interessante porque na época a lepra era uma doença muito temida. Hanseníase, que é o nome técnico, ele já foi diagnosticado há mais de 3 ou 4 mil anos na história. Interessante que o único tratamento possível para essa enfermidade tão difícil era o isolamento. A partir do momento que a pessoa era detectada que tinha essa enfermidade, ela era convidada a se retirar o mais rápido possível. E além do isolamento, que já é algo terrível, você teve a oportunidade de passar
né, não nas mesmas, guardadas as devidas proporções, né, nós passamos em 2020, 2021, a questão do isolamento social. Difícil. Vidas foram transformadas, algumas de forma positiva e outras de forma negativa, com esse isolamento. Mas esse isolamento que nós estamos falando aqui é algo completamente diferente. A pessoa tinha que sair e já não voltaria mais. Ela tinha que dar, talvez, um adeus ali para os seus seres queridos, né, para os seus entes queridos, e ir para um lugar isolado. Além do sofrimento, né, por causa desse isolamento, de abandonar a sua família, ele tinha que lidar com a rejeição da sociedade. Porque aquela pessoa que estava sendo isolada, ela era considerada um maldito. Havia um preconceito, havia ali com aquela pessoa ela já não era vista com bons olhos. E eu fico imaginando essas pessoas que passavam por tudo isso, como estaria o coração dessas pessoas. Provavelmente elas se achavam abandonadas por Deus, elas estavam achando-se as piores pessoas da humanidade. Interessante que todos ali, não somente a sociedade, mas elas também, elas pensavam que estavam debaixo de uma maldição. E elas eram pecadoras e elas estavam ali a par de tudo que estava acontecendo, e elas estavam ali somente para não contaminar os demais e para esperar o dia da sua morte. Elas estavam somente prolongando os seus dias. Há um tempo atrás, eu assisti de novo. Eu já assisti talvez umas, 5, 6 vezes o filme Ben-Hur. Quem já assistiu aqui? Ninguém? Nenhum? Um ali, 2, só velho, né? Só os mais antigos, né? O Ben-Hur eu recomendo. É um filme, mas não novo, mais velho. Ele tem 3 horas e meia de duração. É longo, um filme longo, com Charlton Heston. É um filme incrível. Eu queria encorajar você a assistir um dia aí, um sábado desse. Pega aí a pipoca, muita pipoca, porque são 3 horas e meia. E assista. É uma história que é paralela com a história de Cristo. E esse homem, eu não vou contar o filme, para não dar o spoiler, mas ele era um príncipe de Israel, e ele, em determinada época da vida, ele é preso pelas legiões romanas, ele fica preso um tempo. Quando ele volta a Israel, ele encontra todas as suas riquezas confiscadas, e ele vai na casa que ele morava anteriormente, e ele encontra aquilo tudo deserto. E ele não vê sua mãe, nem vê sua irmã, até que ele descobre que a sua mãe estava numa colônia de leprosos. Era um lugar afastado, que iam lá somente descer a comida, e eles comiam ali separados, juntamente com os outros leprosos. E ali dá uma ideia muito clara como se lidava com essa questão naquela época. Faziam-se essas colônias de leprosos, e ali eles viviam até que eles chegavam um tempo que eles iam morrer. Eles eram alimentados ali, mas eles não tinham esperança para eles. E eu creio, né, na história que nós lemos aqui, fala que havia ali 10 leprosos, possivelmente estava falando de uma dessas aldeias de leprosos ali, quando eles ouviram falar que Jesus estava passando ali perto. É claro que eles não poderiam se aproximar de Jesus, porque eles estavam leprosos, não era somente um, era uma quantidade, 10 leprosos juntos. E a palavra fala que de longe eles gritavam, eles clamaram. E o Senhor Jesus dá uma ordem a eles, que eles pudessem apresentar aos sacerdotes, que era assim que seria, segundo a orientação de Moisés, que pudessem fazer. E eu fico imaginando 10 homens leprosos. Gente, a lepra é uma das doenças mais horríveis possíveis, porque os membros começam a cair, o rosto começa a desfigurar, eles colocam trapos, né? Porque o seu corpo já não consegue, chega um ponto que começa a cair, cai o dedo, cai o outro, e eu fico imaginando esses leprosos andando junto, né? Um sem orelha, outro sem, né, com os dedos já
consumido, e eles andando, quando de repente a glória de Deus chegou sobre aquele grupo, gente. E eles começaram a ser transformados pelo poder de Deus. Eu queria que você imaginasse, é legal a gente falar da Bíblia imaginando o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Imagine esses homens andando, eles obedeceram a palavra de Jesus, eles começam a andar, e quando eles começam a olhar um para os outros, imediatamente eles começam a ser transformados. Aquela figura horrível, leprosa, já não é leprosa mais, porque o poder de Deus caiu sobre aquelas pessoas. Os dez foram curados, porque o Senhor Deus enviou uma palavra, e eles, em obediência àquela palavra que receberam da parte de Jesus, eles começaram a caminhar, e eles foram, curados pelo Senhor. Glória a Deus por isso. Quem crê em cura divina aqui? Quem crê que o Deus poderoso que nós servimos, Ele pode tocar as pessoas? Deus cura as pessoas. A palavra de Deus nos fala lá em Hebreus que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. A sociedade pode ficar sofisticada, a gente pode ver coisas mudando, a tecnologia fazendo grandes transformações na vida cotidiana nossa, mas o Deus que nós servimos, Ele está completamente aquém dessas coisas, no sentido, as mudanças da sociedade não podem conter o nosso Deus. Ele é Deus acima de todas as coisas. E o mesmo Deus que curava na antiguidade é o mesmo Deus que cura hoje. O mesmo Deus que restaurava outrora é o mesmo Deus que restaura hoje. O mesmo Deus que salvava ontem era o mesmo Deus que salva hoje. E esse é o tipo de perspectiva daquele que agrada a Deus e a forma que nós devemos ver o nosso Deus. Não somente um Deus que fazia, mas um Deus que faz. Não somente um Deus que atuava, mas um Deus que atua. Não somente o Deus que salvava, mas um Deus que continua salvando nos dias de hoje. Por isso nós precisamos manter a nossa expectativa que Deus, Ele quer fazer grandes coisas no nosso meio. Quem quer assim? E a gente não pode permitir que o espírito de incredulidade permeie o nosso coração. Nós temos que crer que Deus não muda. O nosso Deus, Ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se era da vontade de Deus curar no passado, é a vontade de Deus curar no presente. Eu não sei aonde que sai esse tipo de teologia que diz que Deus já não atua mais da forma que atuava. Embasado em quê? Se a necessidade de hoje é igual à necessidade de outrora. Sim ou não, igreja? Nós precisamos de Deus no dia de hoje. Somos necessitados, como o povo de outrora era necessitado, carente, nós também somos necessitados, carentes. Podemos ser mais sofisticados, talvez temos a nossa tecnologia, isso sim. Mas isso não omite a necessidade que nós temos de Deus. Então, o que acontece aqui? Se nós pararmos para ver o que aconteceu, quando todos estavam indo em uma direção, ia mostrar ali o sacerdote como o Senhor vem e manda que eles fizessem, eles estavam somente obedecendo aquilo que foi falado com eles. Teve um que ao ver aquele grande milagre, ele começou a pensar consigo mesmo, eu não posso. Eu estou cogitando aqui, mas eu creio que foi o que aconteceu naquele momento. Enquanto todos estavam indo, eu fico imaginando, gente, imagine quanto tempo aquelas pessoas estavam naquela colônia de leprosos, e a vontade daqueles leprosos, talvez, de abraçar a sua esposa, abraçar, se tivesse mulher ali, não sei, talvez abraçar o esposo, ou conversar com alguém, com pessoa que não estava doente como eles estavam. Então eu creio que a vontade desses 10 leprosos de ir e serem inseridos na sociedade era muito grande. Mas teve um ali no meio daqueles 10, que ao ver o grande milagre que fora feito por Jesus na vida deles, ele olhou para um lado e ele olhou para o outro, ele falou assim, eu não posso continuar. Eu não posso ir mais fazer isso, eu preciso voltar. E eu preciso ir aos pés daquele que me curou
e eu preciso agradecer por esse grande feito na minha vida. E aí a gente vê como que Deus trabalha, como que Deus faz. E Deus, quando Ele vê o Senhor Jesus, quando Ele vê esse leproso voltando e se prostrando aos pés de Jesus, Ele faz uma pergunta: mas não eram 10? Interessante que o Senhor Jesus sabia quantos eram. O Senhor Jesus é detalhista. Ele sabe detalhes. Às vezes a gente passa por cima, a gente é bem, né? Ele não. No meio de 10, ali eles sabiam que era 10. E ele pergunta: não eram 10 que foram curados? Aonde estão os 9? E o Senhor fala assim: ó, a sua fé te salvou. Levanta-te, porque ele estava nos pés de Jesus. Gente, a gente aprende muitas verdades com essa história. A gente aprende muito com ela. A palavra de Deus, eu gosto de examinar quando a Bíblia traz os detalhes sobre números. E a Bíblia fala que o número aqui era de 10 leprosos. Geralmente, o número 10 fala de plenitude. 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. Deus escreveu 10 mandamentos. Deus enviou 10 pragas ao Egito. 10 vezes os israelitas tentaram Deus no deserto. 10 anciões serviram de testemunho lá na história de Boaz. A igreja de Esmirra teve tribulação de 10 dias. Jesus conta uma parábola com 10 virgens. Jesus falou, né, da parábola também das 10 dracmas. Você vê que o número 10, ele dá essa ideia de plenitude. E foram 10 que foram ali, ou seja, a totalidade. Mas só teve um que resolveu voltar e dar glória a Deus. Então, primeira verdade que eu queria que a gente pudesse tirar desse texto, e eu creio que é importante a gente pensar nisso, que todos ali tinham necessidades. Quem crê assim, irmão? Está tudo leproso, na verdade. Deus viu ali que todos eles estavam leprosos, todos eles tinham necessidade, e a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, 23 diz isso. Em outras palavras, não há bom, nenhum sequer. A palavra de Deus fala que Deus olhou para ver se tinha alguém que servia a Deus, algum justo, e não viu um sequer. A palavra de Deus também nos ensina que todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, essa necessidade que nós temos de entender que a totalidade dos seres humanos, todos, não há uma pessoa nascida de mulher, nenhuma pessoa que pode chegar diante da presença de Deus e falar assim: eu estou aqui pelo meu mérito, eu estou aqui porque eu consegui. Mas você pode falar: mas pastor, tem uns que são piores do que os outros. Verdade, tem uns que são bem ruins, mas na peneira de Deus ninguém passa. Por isso que nós precisamos de um Salvador, por isso que nós precisamos de um Senhor, por isso que nós precisamos do sangue do Cordeiro Jesus, por isso que nós precisamos da cruz, é por isso que nós precisamos do Calvário. Se não fosse assim, nós poderíamos nos aproximar de Deus embasado naquilo que eu posso fazer ou deixar de fazer. Isso nos coloca no nosso lugar. Isso nos coloca num lugar de necessitados de Deus. Um dos pecados que tira o homem da presença de Deus é o orgulho. E o orgulho faz com que os homens pensem que podem alcançar alguma coisa de Deus pelas suas obras, ou pelos seus méritos, ou pela sua forma de fazer algo ou deixar de fazer outro. E aqui nós vemos que todos aqueles leprosos precisaram de um toque de Deus. Segunda coisa que nós vemos aqui, que todos saíram e pediram ao Senhor, todos clamaram. Isso acontece muitas vezes conosco. Independente do seu nível de fé, independente da sua espiritualidade, independente do seu background, da sua fé, do passado, dos seus pais, chegou quando o calo aperta, quando a situação de fato está ruim,
eu tenho certeza que se você é como eu sou, você vai virar os seus olhos e pedir a Deus o favor dele. Sim ou não, igreja? Nós buscamos por Deus e não há nada de errado, na verdade, essa é a forma correta. Devemos buscar em Deus. A palavra do Senhor diz que no dia da angústia, clama a mim no dia da sua angústia, e eu te livrarei. Verdade que nós não temos nenhuma dificuldade de clamar a Deus no dia da angústia. No meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Lá, quem falou isso foi Jonas, quando ele estava no ventre do grande peixe. Ou seja, quando há um desespero, quando há uma situação, nós vamos buscar a Deus. Quem não se lembra do cego Bartimeu? O cego Bartimeu estava lá na saída de Jericó, e aí ele escuta uma quantidade de gente andando junto, e alguém sussurrou, falou assim, vem aí Jesus de Nazaré. E ele, sem saber muito bem o que estava acontecendo, ele começa a berrar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os caras falaram, mas esse cara está gritando, atrapalhando, fica calado. E quando eles pediam para ele ficar calado, mandavam ele ficar calado, aí que ele gritava mais. Por quê? Porque a gente vê, todos nós temos necessidade, e nós clamamos quando nós, de fato, estamos lidando com as dificuldades da vida, né? E sabemos que só Ele pode mudar a nossa sorte. E aí vem a resposta de Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Todos os 10, eles receberam o benefício de Jesus. Sabe o que isso nos ensina? Existe uma graça que está sobre a terra nos dias de hoje. Chove para o justo e chove para o injusto. Amém? Glória a Deus por isso. As pessoas servem Deus, elas têm benefícios. As pessoas também não servem Deus, elas têm um benefício. Existe uma graça sobre todos os homens. Isso é uma realidade, a gente tem que entender isso. A palavra nos ensina lá em Tito, fala assim, portanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, guardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então existe uma graça salvadora, existe uma graça educadora, existe uma graça capacitadora, e a gente não tem como negar isso. Todos os seres humanos, eles recebem dessa bondade que está sobre a face da terra hoje. Independente se você é um ateu, que você não creia em Deus, você ainda recebe os benefícios do que foi feito no Calvário. Tremendo isso, né? A palavra de Deus fala que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. A palavra do Senhor nos ensina que Deus amou o mundo, não a igreja somente. Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho. Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele creia tenha. Entendeu, gente? Então, é Deus entregando. O que fez tudo isso, a motivação primária de Deus é amor. Deus é amor, João explica isso. Agora, nós sabemos bem qual é a motivação de Deus de nos achar na condição que nós estávamos, ou talvez estamos ainda. Agora, é importante que nós saibamos qual é a nossa motivação a aproximar de Deus. É uma motivação desse leproso aqui, já não era mais para ser curado. A motivação desse leproso era para conhecer Deus, para conhecer a benevolência daquele que tinha curado a ele. Ele conhecia ele de longe, mas agora ele se aproxima, e ele se aproxima aos pés de Jesus. Eu creio que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que nós possamos sair dessa essa superficialidade de andar com Deus, e que a gente possa aprofundar no nosso relacionamento com Ele, e não mais embasado nas coisas que Ele pode ou deixar de fazer por nós, mas na pessoa de Cristo Jesus. A gente tem que mudar o foco da nossa história. A gente precisa ver
e precisa sentir, e a gente precisa, né, lidar com as questões, assim como Jesus lida. E se tem uma coisa que é interessante, que eu creio que isso vai ser fundamental na sua vida, é se você fizesse essa pergunta: no meu lugar, né, quando você estiver passando por uma situação, quando você estiver passando por um desafio, quando você estiver passando por um dilema, quando você estiver passando por uma necessidade, ou quando você estiver, né, na situação de fazer uma grande decisão na sua vida. Era importante de você perguntar nesse momento: no meu lugar, o que faria Jesus? Isso vai nos nortear, isso vai nos ajudar, isso vai nos colocar num lugar de fazer melhores decisões na nossa vida. E isso é parte da nossa vida hoje. Eu creio que isso deve acontecer conosco hoje. Nós não podemos mais somente viver como quando foi iniciar na nossa caminhada. Chega um ponto, né, que nós deveríamos nos apaixonar por Ele, não somente pelas coisas que Ele faz, mas por aquilo que, né, pela pessoa de Cristo Jesus. É um novo modo de ver Jesus. Eu não sei se você já pensou dessa forma. E aí vem essa necessidade de fazer Jesus o centro das nossas vidas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Como que faz isso, pastor? Como é que isso na prática? Vamos te dar um exemplo. Você vai para um relacionamento. Você que é jovem aí, né? Tem jovem aqui? Não. Glória a Deus. Só meia dúzia de jovens, o resto é tudo velho, né? Quem tem jovem aqui, gente? Ô, glória, hein? Eu também vou levantar até a mão. O jovem vai para um relacionamento. Qual deveria ser a primeira coisa que ele deveria? A gente olha se o sujeito é bonito, se o sujeito é alto, se a pessoa tem cabelo, olha a cor do olho, olha se tem unha, se não tem unha. Olha tudo, olha ali, olha o olhão ali para ver. Vai olhando, né? A pergunta deve ser, eu acho que a pergunta central que deveria ser, se Jesus está nesse relacionamento. Jesus é parte desse negócio aqui. Deus é a vontade de Deus que eu tenha esse relacionamento. E assim vai, em outras áreas, por exemplo, você vai arrumar um trabalho, as pessoas, qual é a base para que nós possamos arrumar um trabalho? Dinheiro ou não? A gente tem dois focos no negócio. Paga bem, estou dentro. Paga mal, estou fora. Paga bem, estou dentro. Paga mal, estou o quê? Paga bem? Paga mal? É assim, mas é desse jeito. Mas a nossa forma de fazer decisões, a forma que nós deveríamos encarar as coisas, se Deus está direcionando você para estar nesse lugar abençoado. Se Deus está te orientando na sua vida. Ou seja, quando a gente faz esse tipo de decisão, nós estamos trazendo a centralidade de Deus em tudo que nós fazemos, tudo que nós somos. Ou seja, Ele começa a fazer parte da sua vida, Ele passa a ser parte das suas decisões. Você não faz o que todo mundo está fazendo. Se você for olhar a história desse leproso, 10 estavam andando numa direção, quando ele deu meia volta, falou assim: não, essa não é a direção que eu vou nessa direção aqui. Ó. Por quê? Porque naquela direção ele ia conversar com os sacerdotes, naquela direção ele ia ter com Jesus, ele foi ter com Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus, e quando ele se prostra, ele não somente ele recebeu a cura divina, mas ele recebeu salvação, gente. Ele foi sarado, mas ele agora é salvo. Isso é algo que não tem preço. Então, tem um caminhar com Deus, tem uma forma de andar com Deus. E a gente precisa que a nossa espiritualidade ela possa ser aguçada para que nós, cada dia mais, possamos amadurecer e cada dia mais nós não andarmos com Deus como todo mundo está andando. Quem disse que aquele ditado antigo, né, aquela fala lá, a voz do povo é a voz de Deus? Quem já ouviu isso aqui? Gente, isso não tem nada de Bíblia nisso. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que estreito é o caminho, apertado a porta, e são poucos que vão encontrar. Narrow is the way, ou seja, apertado ali, o caminho é estreito, o negócio não é assim largo como a gente está pensando. Então tem decisões que vão mudar a nossa história.
formas de aproximação de situações que vai mudar a direção da nossa vida. Mas o mais importante é perguntar se eu estou agradando a Deus com aquilo que eu estou fazendo, se eu estou andando segundo os conceitos de Deus, ou estou, somente vendo ou servindo a Deus para que receba da parte de Deus algum benefício. E a grande maioria das pessoas aproxima de Deus com essa intenção. E eu até entendo e admito que isso possa acontecer na nossa iniciação da nossa fé. Nos primeiros dias da nossa caminhada, quando nós somos meninos, nós pensamos como meninos, nós agimos como meninos. Porém, Paulo fala, eu desisti das coisas próprias de menino. Em outras palavras, eu vou ter um novo caminhar agora. Eu vou andar com Deus e meu coração vou derramar na presença de Deus, que eu preciso entender qual é a vontade de Deus. Eu preciso entender o que Deus está fazendo na terra. Jesus vem e fala assim, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então a gente precisa ter essa sensibilidade em Deus, de saber o que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus está nos direcionando para fazer. A gente precisa de verdadeiramente andar com Deus e buscar essa intimidade cada dia mais, essa proximidade cada dia mais necessária nos nossos dias. Eu vejo que a vida cristã ela começa a valer a pena quando nós vamos progredindo na nossa intimidade com Deus. Quando nós ficamos parados, ou se nós retrocedemos na nossa caminhada de fé, nós estamos num lugar perigoso. Por quê? Porque nós já fomos expostos à palavra de Deus, nós recebemos a revelação da grande obra que foi feita na cruz do Calvário por nós, e isso não foi suficiente para que pudesse nos mover, para que possamos abraçar a fé na sua totalidade. Toda vez que nós ouvimos um sermão, toda vez que nós somos expostos à palavra da verdade, toda vez que nós somos orientados nos caminhos do Senhor, é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Porque já não somos mais ignorantes a respeito dos caminhos do Senhor. Nós já sabemos o que Deus quer fazer na nossa vida, e aí vem a nossa resposta. Eu posso seguir o protocolo, essa postura protocolar, de andar aquilo que tem que ser feito, tem que mostrar ao sacerdote, eu vou mostrar ao sacerdote. Afinal de contas, a palavra de Deus fala que eu tenho que fazer dessa forma, vou fazer. E levamos uma vida como todo mundo leva. Não é pecado, não estou falando aqui de pecado, mas levando uma vida corriqueira. Mas tem alguns, glória a Deus, tem alguém aqui nessa noite? Tem alguns que são corajosos. Tem alguns que não se contentam somente em vir à casa de Deus, alguns que não se contentam somente em estar ouvindo a palavra do Senhor, alguns que são desafiados no seu íntimo, no seu espírito e no mais íntimo dos seus seres falam, eu quero mais de Deus. Eu quero um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Eu talvez não estou entendendo tudo, eu não sei como que isso vai acontecer na minha vida, eu não sei de que forma isso vai acontecer, mas eu quero me aproximar mais de Deus, eu tenho a necessidade de ouvir a voz de Deus, eu tenho a necessidade, aquele que entrou no Santo dos Santos, ele não pode viver mais da mesma forma, porque ele experimentou Deus, ele ouviu Deus, ele foi direcionado por Deus, ele sabe que Deus fala, ele sabe que Deus cura, ele sabe que Deus restaura, e a gente não pode mais viver uma vida como todo mundo vive. Aí a gente toma essa atitude como esse leproso toma e vira, e sai no meio da multidão e fala assim, não, eu vou para os pés de Jesus, eu vou conhecer Jesus de uma forma mais íntima. Eu vou me derramar na presença daquele que não somente cura o meu corpo, mas cura a minha alma. Aquele que entende as minhas necessidades mais íntimas. A palavra nem chegou nos seus lábios, o Senhor Deus já sabe o que você vai falar. Os pensamentos nem cogitaram no seu pensamento, o Senhor já sabe o que você está pensando. O Senhor sabe não somente da sua necessidade de hoje, mas o Senhor sabe da sua necessidade de amanhã. O Senhor sabe os seus caminhos. E o Senhor Deus é tão amoroso que Ele quer o melhor para a sua vida. Não quer que você somente viva, que você sobreviva. Quem faz isso é planta, gente.
que é colocado no lugar ali, a gente coloca um pouquinho de água, ela vai sobrevivendo ali. Você é filho de Deus, glória a Deus. Você é diferenciado, você tem nome. Você tem nome escrito no livro da vida, gente. O seu nome, presta atenção, você não está ouvindo o que eu estou falando. O seu nome foi escrito no livro da vida. Você vai se apresentar diante de um Deus santo. É questão de dias, já vai acontecer. Você vai se apresentar. E eu tenho certeza que o mais importante na sua história não é quanto dinheiro que você fez nessa terra, na quantidade de propriedade que você conseguiu nesse mundo. A coisa mais importante para você e para mim, se nós vamos ouvir dos lábios do nosso Senhor, entra no descanso que está preparado para você antes da fundação do mundo. Essas são as palavras mais importantes que nós vamos ouvir na nossa história. Então nós precisamos pensar um pouquinho nisso. Se nós queremos viver casualmente na presença de Deus, ou se nós vamos aprofundar esse relacionamento. Mas, pastor, o que eu tenho que fazer? Você precisa ir para os pés de Jesus. Jesus não está pedindo você grandes coisas, somente renda-se ao senhorio de Cristo Jesus. Renda-se àquilo que Deus está fazendo na sua vida. Entregue-se. A palavra do Senhor é muito interessante, que ele fala assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e... Eu vou tentar outra vez. Aquele que quer vir após mim, primeira coisa que tem que fazer, negue-se a si, tome a sua cruz e... Então veja bem, são 3 questões que a palavra do Senhor está tratando lá em Lucas capítulo 14, fala justamente disso. É necessário que haja uma entrega total na presença de Deus. Não uma entrega superficial, não meia entrega, mas aquele que quer vir após Jesus, aquele que quer ser discípulo de Jesus. Primeira coisa que nós temos que fazer é negar a nós mesmos. Então tem questões na nossa vida aí, que só você sabe, e o Espírito Santo está testificando nesse momento aí, que você sabe que tem que ser entregue no altar do Senhor. Tem que ser deixada, não é incompatível andar com Deus e andar e fazer essas coisas que está sendo feito. Então tem que ser deixado, tem que ser largado, tem que deixar do lado, né? Negar a si mesmo, pegar a sua cruz. Então não agora já não fala da cruz de Cristo, está falando de uma cruz pessoal, alguma coisa que é importante para você, que você vai ter que, né, absorver isso na sua caminhada de fé. E você vai ter que seguir Jesus. Em outras palavras, eu tenho que andar na direção que Jesus está andando. Eu não posso criar um caminho paralelo, um caminho que não está compatível com aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Isso é de suma importância. Isso aí é determinante na nossa vida de fé. E eu queria nessa noite, posso pedir a Lia para estar ali conosco? Eu queria que nós pudéssemos meditar nisso que foi ministrado para nós. A palavra do Senhor tem algo muito sério que fala conosco, fala assim, o que importa um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então fala de perdas e fala de ganhos. E se tem uma coisa importante para nós, é a nossa alma. Isso aí que você está vendo exteriormente é o seu corpo. Mas verdadeiramente o que acontece com o corpo fica prostrado. O corpo volta para a terra. E a sua alma, ela vai adiante. O que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu queria que você, né, pudesse lembrar da história desses 10 leprosos. Aqueles 9, eles receberam o benefício do Senhor. Eles receberam a benevolência de Deus. Eles foram curados da sua lepra. Tem muita gente na casa de Deus que já recebeu a benevolência do Senhor. Muita gente que já foi tocada por Deus. Mas além da cura externa, além dos benefícios, o
o Senhor fala algo diferente com aquele que voltou e se prostrou aos pés de Jesus. Ele fala assim claramente: a tua fé te salvou. A palavra do Senhor fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, vanglorie. É Deus fazendo em nós, é Deus curando, é Deus transformando, é Deus nos moldando segundo a vontade dEle. E uma coisa que não muda, pode passar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, não muda. Não há aproximação de Deus sem que haja arrependimento. Um dos fundamentos da fé, lá em Hebreus capítulo 6, ele fala: ao tempo de vocês serem maduros, é necessário que alguém venha falar outra vez dos fundamentos. E um dos fundamentos é o arrependimento das obras mortas. Em outras palavras, não tem como eu andar com Deus e continuar servindo ao diabo. Não tem mais, é impossível isso, gente. 50% dos divórcios acontece dentro da igreja. A igreja está cheia de gente viciada em pornografia. Está cheia de gente adulterando no meio do povo de Deus. Existem mentiras e contendas no meio da congregação do Senhor. Isso é inadmissível, o Senhor não aceita. Isaías, ele fala que ele abomina o ajuntamento solene, onde nós cantamos e levantamos as nossas mãos e ao mesmo assim continuamos servindo o Senhor com os lábios, mas o nosso coração servindo o inimigo das nossas almas. Impossível isso, é incompatível. Então Deus nos chama a, de fato, entregar todo o nosso ser, a nossa alma, o nosso entendimento. Esse é o grande mandamento, foi esse o mandamento que ele entrega a Moisés e que ele repete em Mateus capítulo 22, qual é o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento, diz o Senhor. Segundo, compatível, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que não ama as pessoas, não quer saber de pessoas, não quer servir pessoas, não quer entregar o seu tempo, não quer entregar os seus esforços, não quer andar nem servir Deus, mas quer talvez a benevolência do Senhor. Então, gente, presta atenção nisso, sério isso que nós estamos falando. Muitos receberam e têm recebido a benevolência do Senhor. Muitos têm sido curados na igreja. Muitos têm sido transformados dentro da congregação. Mas a pergunta é o seguinte: Jesus é o centro da nossa vida. Nós voltamos, quando nós recebemos a benevolência do Senhor, voltamos aos pés de Jesus e entregamos o nosso ser a Ele? Ou estamos tentando, de uma certa forma, fazer com que as coisas funcionem? Eu ando com Deus e eu ando com o mundo. Eu faço o que Deus quer de uma certa forma e eu ando com as coisas que o mundo quer que eu ande. Aqueles que entenderam a seriedade do Evangelho, eles desistem das coisas desse mundo e começam a andar com Deus na sua integridade. E eu queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.